Se algum microfone está aberto, mas nós pudéssemos... Turma, até eu tinha fechado o meu agora. Se vocês estiverem com áudio aberto, fechem, por favor, para não dar interferência. Tá? Então, todo mundo agora observa se estão com os áudios abertos, com o microfone, e desligue, por favor. Doutor João, eu posso gravar essa palestra? Faça, Então, ela faça está sim. sendo gravada já, tá? Muito obrigada. Tá bom, obrigado a senhora, professora Flávia. Podemos Então, estar eu em... agradeço muito. Tá bom. Só esse áudio de fundo que está fazendo um eco para mim. Eu vou tentar manualmente aqui desligar o microfone. Peraí. Aí, agora sim. O microfone estava aberto ainda. Então, agora funcionou bem melhor, eu consigo falar bem. Bom, um privilégio para mim estar aqui com vocês nessa oportunidade para falar de prova, que é o que a gente vivencia no dia a dia, né? Eu participo da preparação de bacharéis em Direito para o exame da OAB já há muitos anos. Vão quase 12 anos em sala de aula preparando alunos para a prova da OAB, uma prova que tem sofrido alterações, né, na sua vida aí, especialmente nos últimos 5 anos, professora Flávia. Eu acho que essa prova sofreu muita alteração. Então, eu queria dividir com vocês, por isso que eu nem prefiro chamar de palestra, mas um bate-papo, né, para passar aqui as minhas impressões, para passar aquilo que eu tenho sentido do exame, a tentar passar, eu acho que assim eu posso ser mais eficaz ainda, passar para tentar passar para os alunos da FANAP, da Unifanap, esse pulo do gato, né? Vamos ver se ele existe, para que vocês, ao fim dessa fala, tenham sentido que ela foi produtiva. Então, eu espero muito que Deus nos abençoe também nesse sentido, de que, ao final, você se sinta melhor preparado do que você começou. Eu falo que toda aula, toda palestra, ela só faz algum sentido quando o aluno olha para trás e fala, poxa, se eu tivesse ficado em casa, teria sido mais proveitoso? Se ele responder sim, é porque não foi uma boa aula, não foi uma boa palestra. Então, assim, eu espero que a gente consiga, nesse tempo que nós temos, falar um pouquinho sobre a prova do OAB, sobre a maneira melhor de nos prepararmos para ela, de que maneira que a gente pode chegar nesse exame para fazer uma vez só, para não ter que repetir ele várias vezes, como infelizmente acontece, até porque o exame tem ganhado muito em nível de dificuldade. Então, eu acredito que falo, professora Flávia, para todos os alunos da faculdade. Então, inclusive, alunos estão começando agora o curso de Direito, e já vi a professora Luciana ali falar positivamente, então eu acho que faz sentido o que eu vou dizer. Vocês todos que me escutam, quando terminarem a graduação, na verdade, hoje em dia, no 9º e 10º período em diante, já podem se submeter ao exame da OAB, que é um dos requisitos para a sua inscrição nos quadros da OAB, para que você adquira capacidade postulatória. Você que é no direito civil, fala sobre capacidade da parte, capacidade civil, capacidade de gozo, de exercício e tal. Você vai assumir mais uma capacidade quando você se inscrever nos quadros da OAB, que é a capacidade postulatória. Então, para nós postularmos o juízo, eu tenho que ter uma capacidade diferente das capacidades daquela que eu nasço e daquela que eu assumo com 18 anos, que é uma capacidade de postular em juízo em meu nome ou em nome de alguém. Essa capacidade eu só tenho a partir da inscrição nos quadros da OAB. E para essa inscrição, um dos requisitos é a aprovação nesse exame da OAB, exame que acontece 3 vezes por ano, como regra, Flávio, porque os alunos estão distantes dessa prova já há mais de ano. Então, há mais de ano que a prova não acontece, por óbvio, né, em razão da pandemia, mas é uma prova que ordinariamente acontece 3 vezes. 3 vezes por ano nós temos primeira e segunda fase no exame. Então, para quem nunca viu falar da prova, nós temos 2 fases. Uma prova de primeira fase e uma prova de segunda fase. Professor, ela tem concorrência? Ainda bem que não, né? Não é uma prova de concorrência, como é um concurso público. Por isso que se chama exame.
Então, o exame da OAB com 2 fases. A primeira fase é aprovado quem tiver mais que 50% ou mais da prova. E na segunda fase, que é uma prova discursiva, nós precisamos de 60% da nota. Então, as 2 fases valem 10 pontos. Nós precisamos de 5, né, de metade da nota, 50%. Então, a primeira fase, 80 questões, eu tenho que acertar 40. E a segunda fase, com 10 pontos, eu preciso de pelo menos 6. Então, cumprido isso aí, eu estou habilitado, pelo menos, no exame da OAB. É uma prova que, atualmente, tem sido desafiadora. Então, para nós lembrarmos, 2 fases de prova. Primeira fase objetiva, segunda fase, uma fase discursiva, onde o aluno vai ser chamado, né, professora Flávia, professora Luciana, a realizar em 5 horas uma peça prática profissional e responder 4 questões. Então, é um desafio muito grande, inclusive de tempo. Primeira fase são 80 questões, questões elásticas, que nós ainda vou falar mais sobre isso. Mas a segunda fase, uma fase discursiva, onde o aluno é testado como advogado. Então, ele tem que fazer em 5 horas uma peça prática profissional à mão. E aí, moçada, não é modelo de Google, não é modelo de nada. É uma peça que eu tenho que desenvolver pessoalmente, só com o vadimécum do lado, só com a lei do meu lado, e que eu tenho que desenvolver em 150 linhas. Então, é um bom desafio para a gente, e ainda responder 4 perguntas, que somam 120 linhas. São 270 linhas de escrita numa segunda fase. Então, quando seu professor te exigir aí, nos primeiros períodos, que você faça algum trabalho ainda manuscrito, que você faça sem olhar para leis, faça sem olhar para a doutrina, ele está fazendo isso com toda o sentido do mundo, porque você vai se submeter a uma prova que não te dá a doutrina nas mãos. Né? Você tem no máximo a lei seca. Então, nós temos 270 linhas que podem se transformar em 540 linhas de escrita numa segunda fase, caso o aluno venha fazer o rascunho. Depois explico aqui por que eu não acho o melhor dos caminhos. Bom, então essa é a divisão da prova. O cenário atual dela é o mais desafiador possível, porque os alunos estão aí há mais de um ano. O bacharel em Direito está há mais de um ano precisando fazer a prova e não consegue fazer em razão da pandemia. Inclusive, professora Luciana, é da autoria de um senador goiano um parágrafo único lá a um dos artigos do Estatuto da OAB, dizendo que a prova excepcionalmente poderá acontecer pela via não presencial. Mas para esclarecer aí para os alunos que sempre perguntam, né, esse projeto não passou, não há ainda respaldo legislativo para essa prova acontecer de maneira não presencial. Então, nós teremos a prova, ainda que tenha demorado muito, ela está marcada. Então, nós teremos a prova da OAB já no mês de junho, né? E uma segunda fase no mês de agosto. Então, há muito nós esperávamos pela data, agora nós temos data definida, então temos dia de prova já. Então, cenário atual dessa prova, eu lembro muito bem, professora Flávia, quando fiz o exame da OAB, era um exame que, se o aluno tivesse um conhecimento básico das matérias, tivesse feito ali uma boa graduação, ou uma graduação razoável, era suficiente para que ele se envolvesse com a prova e acertasse mais de 50 pontos. Na época, eram 100 questões. Acho que quando a professora Flávia fez, a professora Flávia já deve ter feito a prova mais agora, bem mais nova que eu, mas quando eu fiz a prova, eu tinha que acertar 50 pontos, e não foi nada difícil, porque era uma prova muito mais fácil. Acho que o professor Kelvin, se nos ouve aí, deve se lembrar que a prova da OAB antiga era uma outra prova, era uma outra realidade, era uma prova extremamente mais fácil. E especialmente de 5 anos para cá, ela ganhou muito corpo. Eu acho que a banca GV, que é quem desenvolve o exame da OAB, que é quem faz o Enem também, ele se tornou uma banca mais preparada assim, para esse tipo de prova. Uma prova muito contextualizada, muito interdisciplinar. Então, eu acho que muito da dificuldade que se passa no Enem, falo aí para os alunos do primeiro período, ou dos primeiros períodos que fizeram esse exame nacional no ensino médio, que é uma prova muito interdisciplinar, né? E assim é também a prova da OAB. Às vezes,
e não raro, a gente tem dificuldade. Como não existe na prova, professora Flávia, uma divisão clara das disciplinas, que são 17, e eu já falo melhor sobre isso, mas como não há essa divisão clara, muitas vezes o aluno não sabe muito bem onde é que termina a questão de civil, onde é que começa o processo civil, onde é que começa empresarial, porque a banca não é obrigada, primeiro, ela não está vinculada a um número determinado de questões por disciplina, e ela não é obrigada também a esclarecer quando é que uma começa, quando é que a outra termina. Então, o certo é que eu tenho 17 disciplinas para explorar no exame de 80 questões. Tradicionalmente, tem um número certo já de questões, que eu vou até dar essa dica para os alunos depois, mas não há uma prova com divisão clara das disciplinas. Muitas vezes o cara está fazendo uma questão de ambiental, mas a resposta está em direito processual civil. Isso acontece demais. Então, o cenário atual da prova é de uma prova muito desafiadora, com índice de reprovação muito grande, né? Então, nós estamos aqui para falar da realidade do exame. O exame que, em primeira fase, infelizmente, tirando os alunos da Unifanap, que são alunos muito preparados, em regra, os alunos têm uma dificuldade muito grande nessa primeira fase de prova. Então, geralmente, uma primeira fase que deixa aí de fora quase 80%, em alguns exames superou a marca dos 80% de reprovação na primeira fase. Mas eu não estou aqui para falar de tristeza, não estou aqui para falar de reprovação, mas para dizer para vocês que, como é de conhecimento notório, é uma prova que na primeira fase já deixa muita gente de fora, e na segunda ela costuma apertar mais, e a metade daqueles que fizeram a segunda fase costumam passar. Então, eu estou falando aí uma margem de 10%, às vezes um pouco mais, um pouquinho menos em alguns exames, de alunos que fazem a primeira fase e concluem a segunda com êxito. Então, uma margem percentual muito pequena. Então, a prova que tem sofrido essas mudanças, que tem tornado o exame um pouco mais desafiador do que ele era. Bom, João, ok, eu entendi, já sei que a prova é difícil, né? Não estou aqui para ouvir mais do mesmo, mas de que maneira que ela é construída? Você que vai fazer o exame aí, eu vejo alunos, inclusive em 10º período, não sabendo como a prova é dividida. Como é que eu sei que ele não se atentou para isso? Com a forma que ele estuda para o exame, dá para saber se ele checou bem a divisão ou não nessa prova. Bom, são 17 disciplinas, moçada, meus amigos queridos da Unifanap, permito aqui, porque eu sou viciado em café, às vezes eu vou ter que parar. Mas são 17 disciplinas. Eu vou aqui tentar falar delas todas com o número de cada questão na frente. Então, nós temos 8 questões em ética. Ética profissional, que às vezes vocês não dão tanto relevo na faculdade. Às vezes aquela disciplina que você deixa um pouco mais de lado. São 8 questões da prova. A disciplina que mais pontua no exame da OAB, aliás, são as primeiras 8 questões do exame, que estão aí dentro de ética profissional, que vai trabalhar a ética, o regulamento, o estatuto, né? O código de ética, o estatuto e o regulamento da OAB. Uma lei, são questões basicamente de lei seca, mas deve ser compreendida. Não são fáceis. E são 8 questões. Então, quando você tiver no semestre aí, no período que trabalhar, eu não sei qual o nome que se atribui a essa disciplina aí na Unifanap, cada faculdade tem o seu nome, ou deontologia, ou propriamente ética mesmo, mas quando chegar nessa parte da disciplina, dê muita atenção, porque ela te resolve no exame do OAB. Então, eu tenho ética com 8 questões, eu tenho direito civil com 7 questões, processo civil, que é a nossa disciplina, a disciplina que eu trabalho, tenho muito amor por essa matéria, também 7 questões, constitucional com 7 questões, administrativo com 6, eu tenho penal com 6 questões, processo penal, que é a matéria do professor Kelvin de vocês, com também 6 questões, trabalho com 6 questões, processo do trabalho com 5, empresarial com 5 questões e tributário com 5 questões. Bom, se nós somarmos essas disciplinas que eu falei, que compõem aí o núcleo rígido da prova, nós temos 65 questões
que corresponde a 85% da prova. 68 questões, se eu não me engano, a correspondência percentual de 85% da nota da prova. O que isso quer dizer, professora Flávia? Que o aluno vai estudar só isso? Não. Mas que conhecendo razoavelmente bem essas 11 primeiras disciplinas que eu falei, ele tem tranquilidade para acertar mais de 40 pontos, que é o que ele precisa na prova. O que falta dessas, além dessas 11, o que mais aparece nesse exame? Você ainda vai ter ECA, vai ter consumidor, vai ter ambiental, vai ter filosofia, vai ter humanos e vai ter internacional. Então, nós temos aí no total 17 disciplinas, mas essas 6 últimas que eu falei têm incidência menor em prova. Nós estamos falando aí de 2 questões para cada uma dessas 6 disciplinas. Então, elas totalizam 12 questões e as 11 maiores, 68. 85% da sua nota no exame da OAB é composto aí dessas 11 disciplinas. Ética, administrativo, constitucional, civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho, empresarial e tributário. Essas 11 disciplinas somam 85% da nota. Por que isso é relevante, senhor? Desde que eu chegue na hora e eu encontro lá as questões, eu vou fazendo. É muito importante que você conheça quais são essas principais disciplinas, porque no seu estudo, por mais que você possa ser um profissional, e aí me perdoem os professores de ambiental que estiverem ouvindo, de filosofia, de internacional, que são importantíssimas disciplinas, mas no exame da OAB, o aluno tem que começar dando um foco maior para essas disciplinas que são maiores. Porque como ele tem 17 disciplinas para estudar, certamente ele não vai conseguir fazer, professora Flávia, um estudo detido nas 17. Ele não vai conseguir profundidade nas 17. Ele não vai conseguir, às vezes, como o tempo é curto, se ele deixar para estudar isso no final da faculdade, então depois eu vou chamar a sua atenção para a importância de começar esse estudo muito antes, porque no final, amigo, faltando 8 semanas, 10 semanas para o exame, entre o edital e a prova, você não consegue revisar 17 disciplinas com muita qualidade. Então, é importante que você separe ali um núcleo de disciplinas que vai te garantir na prova. Por mais que seja importantíssima a filosofia, eu não abro mão dela para minha preparação. Por mais que seja importantíssimo o ECA, dá para advogar só nisso, depois que você se formar. Por mais que seja direito do consumidor, e dá para viver advogando em direito do consumidor, mas são disciplinas menores para o exame. Então, você vai ter que focar num núcleo de disciplinas que te garanta na prova. Então, como é que eu sei que o aluno não está estudando corretamente? Ele compra um livro de direito do consumidor, e há obras magníficas, e ele começa a estudar por consumidor na doutrina. Perceba, você vai ler doutrina na graduação. Você vai ler a doutrina indicada pela professora Flávia, pela professora Luciana, porque se você não estudar por doutrina na graduação, olha o choque de realidade. Se você não estudar por doutrina na graduação, certamente não te sobrará tempo e outra oportunidade. Por exame quando chegar o exame do AB, aí sim eu me aprofundo nesse estudo. Aí não é mais momento de profundidade. Então é um convite que eu faço, inclusive, para quem nos ouve, a ter um contato prévio com obras doutrinárias, com pelo menos uma doutrina durante a sua faculdade, durante a sua graduação. Aos alunos de primeiros períodos que me ouvem, né, ainda é tempo de salvar a preparação de vocês, não para a prova do AB, mas sua preparação como jurista depende desse acréscimo às aulas de uma boa leitura. Um professor antigo meu, professora Flávia, criticando a minha geração de 13 anos atrás, ele falava que o aluno da geração de 13 anos atrás, em crítica, ele dizia que nós éramos alunos de apenas 50 livros. Ele falava isso em tom de crítica, dizendo que a minha geração leu no máximo 50 doutrinas para poder se formar. Ele contava mais ou menos as disciplinas, que cada disciplina teria ali uma obra doutrinária a ser lida, e em tom de crítica, ele dizia que a minha geração leu apenas 50 obras para se formar. Hoje, infelizmente, eu vejo, não alunos da Unifanac, porque eles são diferenciados. Amém, turma? Amém. Mas eu vejo lá na outra ponta
chegando lá para a gente, em preparação para exame da OAB, eu vejo muitos alunos que não tiveram contato com uma obra doutrinária sequer. Para alunos que durante a graduação exigiram dos professores a apostila. Professor, não tem apostila, não. Professor, mas não tem isso, não. Doutores, eu estou aqui, infelizmente não consigo olhar para todos vocês, mas não exija a apostila do seu professor. Peça para que ele indique uma boa doutrina. E, se possível, compre a doutrina ou vá para a biblioteca virtual ou física da sua faculdade e leia, tenha contato prévio com pelo menos uma. Pô, estou me sentindo aqui o chato da palestra, exigindo leitura de vocês. Mas é porque ou é assim, ou você faz essa leitura, ou você se compromete com isso na graduação, ou isso vai te custar muito caro. Em algum momento você vai ter que parar e fazer leitura. Em algum momento você tem que parar e se despertar para isso. Eu estou pedindo que você faça isso no momento que você ainda tem um pouco mais de tempo, que é na sua vida acadêmica. Porque na preparação para o OAB, eu vou te contar, não dá tempo. É muito mais um sacrifício, um esforço para decorar algumas coisas que são essenciais, do que propriamente para desenvolver um estudo mais profundo. Então, a sua oportunidade de se formar jurista é assistindo às aulas da professora Flávia, indicando as obras que ela passou no planejamento de curso dela. Porque, se não é assim, você não tem outro momento para fazer leituras mais profundas. Preparação para o OAB, nós falaremos bastante disso ainda, não pede leitura de obra doutrinária, não pede um sacrifício maior com jurisprudência, mas a sua formação de jurista pede. Uma prova de segunda fase já vai exigir de você conhecimento mais profundo. E aí é a hora que faz falta aquela leitura doutrinária. Eu falo para os meus alunos que ela é muito importante porque ela te acompanha e não te deixa só. Se eu for dar uma aula e não tiver um acesso a uma doutrina, eu me sinto sozinho. Então, cadê um cara que está comigo aqui para balizar o que eu estou falando? Eu preciso dessa doutrina. Então, esse conhecimento que você adquire com a leitura, com boas obras doutrinárias, você não abandona isso em razão de uma preparação para a prova do OAB e tudo mais. Eu falo muito da doutrina porque é uma fala direcionada a um público acadêmico, e eu preciso lembrar aos alunos que, por mais que a preparação para o OAB seja uma preparação muito objetiva, uma preparação muito focada em lei seca, em raciocinar como a prova funciona, isso de jeito nenhum autoriza o aluno a se preparar na graduação apenas para a prova do OAB. A faculdade tenta te formar como jurista. Um dos passos para isso é a aprovação no OAB. Então, só para fazer esse introito aí, para você não achar que você estuda para passar na OAB apenas na faculdade. Não é isso. Mas é um caminho natural, mesmo que ele não vai advogar, mesmo que ele não vai fazer concurso público, em regra, se submete à prova. Então, nós entendemos um pouquinho no cenário dessa prova, de que maneira que ela é construída, com quantidade de questões, e aí nós temos uma novidade aí para os próximos anos. Vocês, talvez, aí dos primeiros períodos, já vão encontrar essa novidade. Além dessas 17 disciplinas que eu falei, ao tudo indica, nós teremos ainda direito previdenciário e formas consensuais de solução de conflito aí já para o ano de 2022. Então, é possível que nos próximos exames aí a gente já tenha uma novidade referente à inclusão do direito previdenciário e de técnicas de solução de conflito de forma consensual. Porque à medida que eu tenho a obrigatoriedade de incluir essas disciplinas no curso, na faculdade, geralmente a prova também faz a mudança e contempla essas novas disciplinas também no nosso Exame Nacional da OAB. Prova muito interdisciplinar, como eu disse a vocês, 220 mil inscritos nesse atual exame. Então, nós que teremos uma prova aí no mês, eu havia falado no mês de junho, mas uma prova que vai acontecer no mês de agosto. Havia me equivocado aqui. No mês de agosto, nós já teremos a prova de primeira fase. E, geralmente, professora Flávia,
120 mil inscritos por exame. Nós teremos agora 220 mil inscritos. Nós ganhamos pelo menos 100 mil inscritos a mais em razão dessa pandemia. Eu represei muitos alunos e acabou que isso chegou ao exame 32 com 220 mil inscritos. Necessidade de garantirmos, né, 85% da sua nota está naquelas 11 disciplinas. E aí os meninos me perguntam muito, João, faz sentido para você escolher algumas matérias para estudar na reta final? Agora eu já falo aí para a galera do 9º, 10º período. Faz sentido escolher algumas disciplinas? Faz total sentido. Escolher algumas disciplinas faz muito sentido. Então eu falo para os alunos para fazer um grupo de 6 matérias para se dedicar com mais profundidade. E o restante, fazer revisão. Então, eu vou ter que revisar de alguma forma as 11 disciplinas para poder ter ali uma margenzinha, uma gordura para queimar. Mas 6 disciplinas com estudo mais profundo, com estudo mais detido, já resolvem muito o problema do aluno. Imagina, professora Flávia, que ele soma ética, são 8 questões. Se ele somar com ética mais 7 de processo civil, já são 15. Se ele tiver, então, muita assertividade em 2 importantes disciplinas, ele já somou 15 pontos. Ficam faltando 25 questões no universo de 65. Já mudou o panorama. Então, dá para escolher 6 disciplinas, colocando sempre ética, constitucional e administrativo. Porque ele já tem 14, 21 questões. Escolhendo 3 disciplinas, ele já tem um acerto de mais da metade do que ele precisava. E aí ele vai somar a essas 3, a ética, constitucional e administrativo, ele vai somar aí mais 3 disciplinas para garantir ali os 40 pontos. Então, nós teremos a prova, viu, professora Flávia? Eu me equivoquei aqui com as datas. À medida que eu falava, eu fui lembrando de tudo quanto é data, de prova da magistratura, de tudo. A gente tem a prova de OAB no dia 13 de junho e a segunda fase da prova no dia 8 de agosto. Tá? Os alunos aí que já se inscreveram não vão me deixar mentir. Né? Então, 13 de junho, primeira fase, 8 de agosto, a prova de segunda, e bem possivelmente nós teremos mais um exame ainda nesse ano. Então, pronto. Então, aí, a relevância dessa escolha das disciplinas. Você não vai começar estudando para o exame de OAB por disciplinas que cobram 2 questões. Você vai começar o seu estudo por e somar a ética, outras matérias que têm uma quantidade de questões muito boa. Então, ética mais constitucional, mais administrativo, e aí eu te deixo escolher mais 3. Como você é um cara que adora processo civil, some a isso aí processo civil, some a isso aí civil, e aí você coloca aí mais um direito do trabalho, mais um processo do trabalho, que vai totalizar essas 6 questões, essas 6 disciplinas, que vão totalizar aí muito mais de 40 pontos na sua prova. 6 disciplinas para dar mais ênfase. Não quero dizer que as outras não serão compreendidas e estudadas também. Você vai estudar um pouco de todas, mas com mais ênfase. 6 disciplinas é um bom termômetro para a prova, é uma boa forma de incrementar o seu estudo. A importância de um estudo bem feito na faculdade, eu já me referi a isso, porque se você deixar tudo para o final, não dá tempo de se preparar, por melhor que seja o nosso preparatório para a OAB, professora Luciana, e eu faço isso há 12 anos, e tem um time de professores comigo, professor Kelvin, professora Lara, professores do Brasil inteiro que vêm nos auxiliar aqui na preparação dos meninos. Por melhor que o nosso time seja, não se faz milagre em preparação para a OAB, em cursinho preparatório se faz milagre, mas a gente é muito eficaz em resumir. Imagina o trabalho, professor Flávio, não sei se você já leu em preparação para a OAB dessa forma, mas eu tenho 6 aulas para resumir o processo civil. São 1.072 artigos, eu tenho que entender o que vai cair na prova e resumir em 6 aulas de 3 horas. Então, não é incomum que o aluno fale, nossa, professor, aprendi aqui o que eu não aprendi nos últimos 5 anos. Mas perceba, não é por nós. É porque você, às vezes, só se atentou para a necessidade do estudo muito tardiamente. E é importante que a gente desenvolva esse hábito de estudo. Então, eu acho que um dos grandes papéis da faculdade
e se não for feito na faculdade, em algum momento você vai ter que se atentar a isso, é criar essa rotina, esse hábito de estudo. Tirar do seu coração o negócio que estuda é aquela coisa transgressora, aquele negócio que vai te incomodar demais, porque você escolheu lá atrás, você tinha outras opções. Quando você escolheu direito, você podia ter escolhido na mesma letra D do seu vestibular, design de moda, design de interesse, mas você escolheu direito. Logo, escolheu estudar para sempre. Escolheu incluir na sua rotina de estudo, na sua rotina diária de vida. Você escolheu incluir o estudo. E aí, professora Luciana, professora Flávia, quando eu falo incluir o estudo no meu dia a dia, eu acredito aqui, não precisa levantar a mão, mas acredito que eu falo com alguns alunos que ainda não desenvolveram esse hábito. O hábito de estudar independentemente de prova. Por que você acha que os seus professores todos insistem nisso? E até agora eu não trouxe nenhuma novidade para você, porque eu te pedi para estudar. Porque em algum momento a gente sabe que na nossa formação isso fez falta. Isso é porque em algum momento da nossa vida profissional, a gente sabe que só conseguimos abrir uma porta porque eu tinha conhecimento prévio, eu tinha base naquilo que eu falava. Então é essencial que você se desperte para isso. E de que maneira que eu começo a estudar, professor? Bom, para essa prova, é nessas 6 disciplinas que eu falei para vocês. Nessa escolha acertada de disciplinas que cobram muitos pontos. Mas para a vida, que é o que eu acho que você tem que fazer, que se preparar, começando. Dando o primeiro passo. Ah, mas a minha prova é daqui a 3 semanas só. Na véspera eu pego um resumo, dou uma lida no resumo de um colega, faço cópia no caderno de um colega e vou fazer a prova. Você está se sabotando, você está se traindo, você não está se preparando na sua graduação. Então é importante que você comece. É melhor até que você comece do que você ter um sprint. Eu falo aqueles sprints. Ah, agora eu começo, professor. Em uma semana eu vou me dedicar com profundidade para a prova da professora Flávia. Se na outra semana você não mantenha o seu estudo, ele não é eficaz. Porque o estudo ele depende de sedimentação, ele depende muito que eu teste aquilo que eu estudei. Então, o meu desafio para vocês é que vocês se despertem para esse estudo. Pode ser meia hora por dia, mas que tenha constância. Que seja meia hora por dia, para quem não tem costume de abrir um livro dia nenhum. 30 minutos por dia já é um bom desafio para o começo. Eu prefiro que você se desperte e estude 30 minutos por dia do que você faça um sprint de uma semana com 5 horas de estudo todo dia, até de madrugada, e na outra semana você para. Então, eu prefiro, em matéria de estudo, eu prefiro a sua constância. Eu prefiro a sua constância do que a sua agilidade. Então, o cara que é muito ágil, lá que é muito rápido, em uma semana estou muito. Se você faz 30 minutos por dia, certamente, muito, muito rápido, você está muito na frente dele. Porque ele para e você continua. Então, a importância dessa constância numa cultura nossa que é de muito imediatismo. Por que a gente não estuda tanto assim, professor? Por que o aluno olha para mim e fala, João, eu estudei uma semana a sua matéria e não estou conseguindo ainda acertar questões? Em razão do nosso imediatismo. Tudo hoje é tão imediato, eu ligo aqui o celular, já apareceu a Flávia na minha frente, eu mando um WhatsApp para ela, eu já quero que ela responda imediatamente. Ficou azul, então, nossa senhora, me responda agora. Então, não sei a professora Flávia, mas eu ainda mandei cartas. E eu não sou tão velho assim, eu já mandei carta e esperei a resposta. Então, você imagina, eu saí de um ambiente que eu tinha que mandar uma carta e esperar uma resposta, para depois um SMS que eu mandava para a professora Luciana, e eu tolerava que ela esperasse 24 horas para me responder, porque às vezes a Luciana não estava com crédito. Você mandava um torpedo, a pessoa não respondia, tudo bem. À noite ela bota crédito, eu botava R$10, não sei vocês, mas eu botava mais 10, tu mirava o celular e conseguia responder os torpedos. Agora não. Se eu mandar um WhatsApp para a Flávia, se a Luciana mandar um WhatsApp para a Flávia, ficou azul os 2 tracinhos, e a Flávia não respondeu, inimizade, certa. Então, nós não toleramos muito bem mais a espera.
Isso vai na contramão da preparação nossa na graduação. Isso vai na contramão da necessidade de constância. Porque não há resultados imediatos. Eu peguei a disciplina da professora Flávia, estudei muito hoje. Não quer dizer que amanhã eu estou preparado para ela. Porque isso exige sedimentação, exige constância, exige leitura. Só que, infelizmente, isso vai na contramão dos novos tempos. Mas como quase tudo na vida, Flávia, só funciona nadando contra a correnteza. Não é assim, não é diferente na sua vida pessoal. Nade a favor da correnteza na sua vida pessoal. Nem o seu casamento funciona. Então, assim é a preparação na faculdade, assim é a preparação para uma boa graduação, assim é a preparação numa pós, assim é a preparação para um concurso público, para o exame da OAB. Nadar contra a correnteza significa fazer aquilo que as pessoas não estão dispostas a fazer. E aí, como é até jargão de rede social já, né? É o prato do dia do Instagram. Faça o que eles não fazem para colher o que eles não colhem, algo do tipo. Faz todo sentido. Porque se você não alterar a sua forma de preparação, a sua forma de olhar para a sua preparação, para a sua formação academicista, você não colhe dados. No universo que tem mais advogado do que o restante do mundo somado, isso é um dado estatístico muito forte. Para fazer frente ao Brasil em número de advogados, só os Estados Unidos, que tem população muito maior que a nossa. Então, eu tenho um volume muito grande de profissionais do direito. Se nós não nos cercarmos de preparação, eu vou ser mais um. E mais um, sociedade está cheia de mais um advogado, de mais um bacharel. Se nós não nos prepararmos de uma outra forma, eu continuo sendo mais um. Então, a importância de um estudo bem feito na sua graduação, em razão de um índice de reprovação muito alto no exame, em razão de um mercado que está fechado para quem não tem conhecimento. Você tem que crer nisso. Quanto antes você tiver você cair essa ficha, melhor para você. É importante que a sua ficha caia o mais rápido possível. Realmente não tem espaço para todo mundo. Não tem espaço para todo mundo nem no exame da OAB. Imagine na profissão. Então é importante que você se desafie o quanto antes, que você se transforme o seu estudo. E aí, Flávia, o estudo que eu exijo dos meus alunos não é aquele estudo de rede social. Me permitem, me desculpem. Mas não adianta eu pegar meu celular e ir para o fim do dia no meu Instagram para fazer uma live ou para fazer um stories e falar, nossa, amigas, amigos, eu estou morta de estudar. Nossa, estou acabada. Esse estudo é um estudo para inglês ver. Não se sabote, né? Não faça esse auto-boicote. Professor, e quantas vezes eu já ouvi dos meus alunos queridos, do meu coração, professor, sabe por que eu não passo? Porque o universo não conspira em meu favor. Porque as coisas realmente não dão certo para mim. Meu amigo, minha amiga, o universo não sabe quem você é. Imagina parar para conspirar contra você. Certamente, na sua faculdade, você ainda que sem propósito ou sem definir isso antes, você muitas vezes conspirou contra você. Você muitas vezes se boicotou. E no final dessa história toda, chega e fala, a faculdade não me deu a preparação necessária. Você fez o que era necessário? Você se testou? Você fez as leituras que eram indicadas? Porque muitas vezes esse boicote é nosso. E a gente vai dedicar depois, 5 anos depois, para o universo. Para falar que o universo não conspira em meu favor. Eu falei, minha querida, a sua mãe às vezes não conspira. E eu escuto tanto isso, pessoa. Na minha casa, o meu marido, o meu namorado, a minha mãe e meu pai parece que não entendem o meu momento de estudo. Me chamam para fazer uma outra coisa enquanto eu estou estudando. Porque perceba, o momento de preparação para o exame do OAB, o momento do concurso, o que você escolheu fazer na sua vida, que foi direito, exige um esforço seu. Não é da sua mãe, que já foi exigido demais, não é do seu pai, não é, às vezes, o seu professor que é mais que você. Então, claro, o universo não conspira, porque nem as pessoas conspiram a seu favor. As pessoas conspiram a seu favor. Você que deve conspirar em seu favor. Faça um teste na sua casa para saber se você é ouvido ou não.
professora Flávia vai chegar na casa dela e falar assim para alguém, faça o teste também. Nossa, eu estou tão cansada. O que você vai ouvir do outro lado? Alguém que fale para você, sente-se aí, eu quero te ouvir. Ou você vai ouvir o seguinte, cansada? Eu estou mais que você. A chance de você ouvir que o seu interlocutor está mais cansado que você, existe. Você vai ali se desgastar, falando, nossa, eu estou tão cansado, esperando que alguém te acolha. E o mundo não é feito desse acolhimento da rede social. O mundo não é feito de gente que vai te acolher e falar, eu entendo sua dor, vamos estudar junto o processo civil. Então, assim como o universo não conspira, as pessoas também não são obrigadas a conspirar em seu favor. Entenda que é uma luta sua, que é um desafio seu, que você quis, que você escolheu fazer direito. Certamente você vai escolher também, depois dele, fazer uma preparação para o OAB, fazer uma prova da OAB. E é uma escolha sua. E isso não é triste. Porque, professor, eu estou só no mundo. Não, tem muita gente que me ajuda. Que bom. Se você tem do seu lado pessoas que contribuem com você, você é uma pessoa já mais feliz do que a média. Porque, em regra, nós não temos isso. Chega em casa e fala, alguém me ajuda no estudo? Não. O máximo que eu vou fazer, minha filha, é não te perturbar no seu estudo. Olha que já é fantástico. Então não venha para mim com a conversa de que o universo não conspira, que tudo para você na sua vida é mais difícil, porque sempre há histórias mais desafiadoras e muito mais complexas que as nossas. Sempre há. Então, se desperte, entenda que o momento é seu, que é uma escolha sua, e como eu venho falando para os meus alunos há muito tempo. Assim como é sacrificante a preparação, assim como você coloca muita energia, às vezes com muita dor, com lágrimas, porque você estuda, você se esforça, você acha que não está caminhando bem, muitas vezes você se pega chorando, mas tem a parte boa. Assim como você não divide essa dor com ninguém, a aprovação também, o seu nominalista, por mais que você queira dividir essa alegria com a Flávia, fala, Flávia, você foi importante demais para mim, meu nome está na lista. Você entende, Flávia, a minha felicidade agora? Por mais que ela diga que entenda a sua felicidade, o sentido dela existe para você, que se sacrificou. O que eu estou dizendo, então, para vocês, em outras palavras, é que esse festejo, essa alegria exacerbada da rede social, isso é fugaz. Isso quase sempre é, inclusive, mentiroso. Porque muitas vezes você se compara com a rede social de alguém e a pessoa só posta ali o que é alegria para ela, só posta ali as vitórias. Você pensa, poxa, eu caminho tanto, eu me sacrifico tanto. Professor, eu pego 2 ônibus para chegar na faculdade. Eu trabalho o dia inteiro para estudar. No fim do dia, você abre a rede social, só tem gente feliz. E você está naquela mesma ainda, né? Professor, a vida é lixo. E todo mundo alegre, professor. É óbvio, né? Se eu começo a fazer comparações com rede social, minha vida tende a se entristecer. Porque na rede social só se posta a alegria. E eu começo a fazer comparações da minha vida com a vida da rede social. O importante é que você se comprometa com o seu trajeto. Que é diferente, certamente o meu foi diferente da professora Luciana, foi diferente da Flávia. Os nossos 3 trajetos podem ser igualmente bem-sucedidos, mas com fórmulas completamente diferentes. Mas uma certeza eu tenho. Se o nosso trajeto, se o nosso sucesso, meu, da professora Flávia, do professor Kelvin, da professora Luciana, se eles de alguma forma foram bem-sucedidos, eles dependeram de estudo. Eles dependeram de preparação. Eles dependeram muitas vezes da professora Luciana, da professora Flávia, noites em claro, para que ela estudasse e preparasse uma aula melhor. Para que ela estudasse e se preparasse melhor para o aluno dela. Assim acontece comigo muitas vezes. E esse desafio nós não postamos na rede social. Esse desafio, quando a Flávia está de madrugada, descabelada, coitada, estudando, preparando uma aula melhor para o aluno dela, ela não foi para a rede social para falar que ela estava se desafiando muito. Ela simplesmente fez porque ela sabia que fazia parte do trajeto que ela estava construindo. Então, o que eu falo para os meus meninos, o que eu falo para os meus alunos, e eu sinto vocês aqui nessa oportunidade com meus alunos também, é que não há fórmula mágica. A fórmula da rede social, ela existe e ela é extremamente instigante, porque ela prega uma facilidade, uma felicidade
que as vidas comuns não proporcionam, mas são fórmulas que não te levarão aí a esse ponto que você espera chegar. Não adianta você seguir o professor que fez um post legal, porque por melhor que esteja o post dele, por melhor que esteja a entrega de conteúdo dele, e eu faço, meus, mas você não chega lá seguindo alguém na rede social, lendo as manchetes dadas por alguém, você chega lá com a sua dedicação efetiva no seu processo de aprendizagem e estudo. Não adianta, então, você seguir o coach tal das fórmulas do sucesso, que diz, contrariamente ao que eu te falei, que o universo conspira em seu favor. Dê bom dia à vida, que ela te responderá com bom dia também. Isso não é verdade. Eu odeio aquela moça, aquela autora do livro Segredo, porque ela fez nascer uma geração, ou pelo menos deu base teórica, para uma geração de gente covarde, e que espera, e eu me incluo quando eu falo de uma nova geração, que espera acontecer porque pensa positivo. Com todo respeito a vocês, mas se você pensar muito positivamente, que você vai sair da faculdade um grande jurista, que você vai sair da faculdade pronto para a prova do AB, o seu pensamento positivo por si só não te levará exatamente a nenhum lugar. Então, é claro que o pensamento positivo te desperta para a vida. Mas se você não somar isso ao sacrifício, a trabalho, a estudo, não funciona. Pense positivo, professor. Vai ter uma vaga para mim hoje na porta da faculdade onde quer parar. Vai ter? Não vai. Pense positivo. Vou sair da faculdade pronto para o OAB. Não vai dar certo. Tampouco seguindo as fórmulas mágicas dos coaches. Há grandes coaches que fizeram aquele percurso, sabem atalhos. Mas a gente, cuidado, meninos, com os charlatões do ensino. Acredite na sua professora da faculdade. Não acredite na rede social, que não tem vínculo nenhum com você, e diz o seguinte: eu tenho 5 passos para o seu sucesso em direito. Eu tenho 5 passos para que isso aconteça. Cuidado com tudo que começa com 5 passos, com 10 passos, com atalhos, com caminhos para a sua preparação. Porque, em regra, eles não existem. Em regra, você vai ler os 5 passos, vai ver uma foto super feliz depois, mas aquilo não vai te render nada além de novas frustrações. Professor, você está resumindo para mim, numa palestra que foi desenvolvida para falar em como ser efetivo na preparação, você está me dizendo ao final dela que não existe uma fórmula? Talvez sim. Talvez eu te frustre muito agora, dizendo para você que não há uma fórmula só, que não há um caminho mágico que te levará à aprovação, mas há uma construção. E essa construção ela tem vários passos, vários degraus que te levarão até lá. Da minha parte, de preparação à prova do AB, o máximo que eu posso dizer é o seguinte: o que cai mais em prova é lei seca mesmo? Há disciplinas mais importantes? São essas que eu te apresentei. Mas para esse estudo acontecer, para colocar na sua cabeça essas 11 disciplinas, ou essas 6, se você escolher um grupo menor, não há mágica, não há música que consiga colocar na sua cabeça isso tudo. Isso vai exigir de você um trabalho em algum momento de leitura, que seja de uma lei seca. Se você não fez na graduação uma boa doutrina, uma leitura de uma boa doutrina, nesse momento final é uma apostila, uma sinopse e uma lei seca mesmo. Não tem saída. Mas o que eu estou chamando vocês, já que é uma fala dirigida à faculdade, é que você acorde antes, que você acorde nos primeiros períodos, para que você não tenha que se sacrificar tanto assim lá no final. Aí eu sempre coloco isso assim nas minhas falas, porque a gente sempre mira num percurso desse de graduação, num caminho de faculdade, num caminho de preparação para o concurso. Eu sempre estou aqui, professora Flávia, mirando o final. Chega para o aluno de 7º período. Eu estou doida para formar. Nossa, eu estou louco para formar, professor do céu. Eu sonhando com a minha formatura, que acabe logo a faculdade. Chega para o cara da preparação para o concurso. Nossa, eu não faço outra coisa a não ser sonhar com a minha prova, com o dia do meu nome na lista. Só que a vida é muito mais feita de trajetos, é muito mais feita de busca, de anseio, do que de realização. Eu passo 5 anos da minha faculdade estudando,
eu passo 5 anos me preparando para um dia de celebração na minha graduação. Eu não posso, então, me dedicar toda a minha expectativa de felicidade para um dia só. Assim como eu não posso, professora Flávia, dedicar a minha semana ao meu happy hour. Deve ser uma semana muito infeliz, aquela que eu espero o happy hour chegar. Imagine, a última hora da sexta-feira chegar é a única hora feliz da semana. Assim como não pode ser feliz só a data da minha graduação, a data do meu nominalista. É imperioso para a vida que a gente comece a colocar momentos de felicidade, momentos de alegria no meu cotidiano, no meu trajeto. A vida é muito mais feita de tratos do que de grandes oportunidades de chegada. Muito mais feita de preparação do que de aprovação. Então, é importante que você, aluno que me escuta agora, infelizmente eu não te vejo, mas eu espero que você esteja bem, né? E eu espero muito que você inclua isso como de você. Comece a encarar o seu trajeto de preparação, o seu trajeto de faculdade com mais leveza, com mais responsabilidade e tentando encontrar momentos de vida boa, de alegria durante o seu trajeto. Para não ter que ficar nessa de estar no segundo período, já imaginando só a data da colação de grau. Nossa, ainda faltam 4 anos. Por que sacrifício você está fazendo? Que quase, desculpe a expressão, mas quase um suicídio a ponta gota. Nossa, está demorando demais para chegar. Vamos esperar a colação de grau para ser feliz. Foi assim no ensino infantil comigo. No meu ensino infantil, alguém chegou, Flávio, e falou: não, aqui não é o legal ainda. Você não pode ir para o parquinho maior. Quando chegar no fundamental, aí você já vai para o pátio novo. O pessoal já está disposto a brincar mais com você. Aí eu esperei o ensino fundamental para ser feliz. Chegou o ensino fundamental, alguém falou: não é o lugar bom ainda da escola. O lugar bom, o lugar de ser feliz mesmo é o ensino médio. Poxa, aí já começa a dar mais atenção para você. Ensino médio, você já é um adolescente. Aí eu esperei o ensino médio. Ensino médio, agora vai. Agora é alegria. Cheguei no ensino médio, o cara me falou: não, mas você não passou na faculdade, você não passou ainda no vestibular. Não dá para ser feliz ainda. Aí eu entrei na encrenca da faculdade, aí eu falei: agora vai. Aí me disseram assim, ó, professora Flávia, mas você já passou na OAB? Não, então não é momento de ser feliz ainda. Abaixa a cabeça. Vamos esperar para ser feliz depois da aprovação no OAB. E nessa, eu sou aprovado no OAB, entro no escritório que me contrata, aí eu falo: agora a vida vai valer a pena, agora faz sentido a minha vida. Alguém chega para você e fala assim, ó, irmão, mas você ainda é advogado júnior. Você viu o carro que o sócio comprou? E é claro, se eu me permitir essas comparações, e se eu for colocando o meu ideal de felicidade sempre em alguma coisa que ainda vai acontecer, ou no final do meu trajeto, ou na sexta-feira, na última hora da sexta-feira, que é o meu happy hour, o meu trabalho é um trabalho infeliz, a minha faculdade é uma faculdade infeliz. E eu acabo desprestigiando o tempo que eu teria que ter gasto a minha preparação. Então, para direcionar isso para a nossa vida, eu acho que vocês escutem agora, comece a colocar um pouco mais de vida, de alegria na sua trajetória, no seu trajeto. A sua colação de grau dura um dia, que é o momento que às vezes você guarda para ser feliz. Eu peço que você guarde pequenos momentos de alegria para todo o seu trajeto. Fracione a sua alegria, que não seja a maior alegria da sua vida, mas que seja a alegria, por exemplo, professora Flávia, que eu sinto em todas as oportunidades que eu tenho de falar para os meus alunos numa aula, de falar numa palestra, como eu tenho a oportunidade de falar agora, são momentos de vida boa que vão alegrando o meu trajeto. Ainda que eu tenha metas a serem encontradas, a serem batidas, eu tenho conseguido hoje na vida encontrar-me com essa alegria aí nas pequenas oportunidades que a vida vai me presenteando, vai me brindando. Você, na sua graduação, encontre-se na felicidade com uma boa aula da professora Flávia, da professora Luciana, que despertou para alguma coisa que você não conhecia. Ponto. Já é um dia que tem motivos para você celebrar. Nem vá encaixando esses pequenos momentos felizes até que alguma coisa de maior relevância aconteça.
sob pena de nós vivermos uma vida muito sacrificante na graduação, no trabalho, no casamento, na minha casa. Então, encontrar-se com momentos ordinários de felicidade para poder depois celebrar uma coisa maior. É o que eu desejo para vocês, meus amigos queridos que me ouvem, que você se encontre com essa alegria, com a alegria do estudo, do despertar-se para alguma coisa nova em todos os seus dias de graduação, para que você, ao final, consiga olhar para trás e falar, poxa, fez sentido os 5 anos. Eu experimento uma grande alegria hoje com a minha graduação, eu experimento uma grande alegria hoje com a minha aprovação no AB, mas a preparação também foi muito feliz, também foi muito bem feita. Eu costumo falar, Flávia, para encerrar, é uma coisa que devo ter lido, não me ocorre agora, mas devo ter lido isso num Facebook, no Instagram da vida, mas para mim faz tanto sentido, e aquilo eu colhi e acho bem interessante dividir com vocês. Eu brinco com os meus alunos, a partir de então, que a vida ela se parece com um saquinho de pipoca São João. Luciana, você já viu aquele saquinho de pipoca rosa? É uma pipoquinha rosa, Flávia. Ali, é uma pipoca barata, uma pipoca de sinaleiro que a gente compra num saquinho rosa. Ali dentro você tem muito mais pipoquinha sem graça do que pipocas mais doces. Assim. Então eu falo que a vida é isso aí. Né? É abrir esse pacote e saborear muitas vezes essa pipoca não tão doce do pacote para poder me encontrar com alguma outra coisa mais palatável, alguma outra coisa melhor no decorrer do trajeto. Mas é feito muito mais das pipoquinhas sem graças do dia a dia do que certamente por uma coisa mais expressiva. Então, eu queria dizer para vocês que sempre que eu tenho a chance de falar, sempre que eu tenho a chance de ser ouvido por uma plateia tão importante, por professoras que me dão a alegria, né, do convite, é um momento desse mais doce na vida, é um momento em que eu posso saborear uma dessas pipocas mais doces do pacote. Então, queria agradecer a vocês pela oportunidade, por me convidar, por se lembrarem de mim, ao professor Kelvin também, pela oportunidade de ter me convidado e de me oportunizar aqui a fala nesses dias que têm sido tão importantes para a academia de vocês, para a faculdade. Então, muito obrigado, Flávia, obrigado, Luciana, obrigado aí a todo o pessoal da Unifaral. Bom, doutor, nós é quem agradecemos. Eu quero, antes de fazer os agradecimentos aqui formais, perguntar, nós podemos abrir aí para as perguntas? Pode abrir para as perguntas, é um prazer para mim. Podemos? Tá. Claro. Então, tudo está aberto aí pelo doutor João para as perguntas. Eu peço que vocês já façam, se preferirem fazer pelo chat, mas se quiserem fazer também, utilizando aí o microfone, fiquem à vontade. Professora Flávia e professor João, com a fala aí muito acertada do professor João nessa manhã, né? Foi me passando um filme aqui pela minha cabeça, da minha época, né, de preparação para o AB. E assim, eu entrei num túnel do tempo, porque isso é coisa de, sei lá, mais de 20 anos para trás. Eu acho que eu não estou ouvindo. Não posso ficar falando muito não, senão me entrego aqui, né, questão de idade. Mas é uns 20 anos para trás. E é isso mesmo, professor, não tem fórmula. E eu, assim, me lembrei que eu tive muita dificuldade para passar, não tenho vergonha de declarar isso. Eu passei de terceira vez, porque eu estudava errado, até que um dia um amigo meu chegou e me pontuou, assim como o professor João está fazendo aqui hoje com vocês, porque eu queria aprofundar em todas as disciplinas. Eu comprava livro, ia nos livros, não dava tempo daquilo, e eu quase enlouquecia. E assim, aí chegava naquela época, hoje ainda tem a repescagem, né, professor João? Naquela época tinha que voltar tudo do zero, né? Tudo de novo. Assim, era muito desanimador aquilo. E eu pensava, gente, mas todo mundo vai, menos eu. Então, assim, quando eu conseguia, nossa, mas eu estudava muito errado mesmo. E não tem, realmente não tem fórmula, né, professor? É como se fosse um atleta.
eu costumo muito fazer essa analogia. Você não faz exercício físico nenhum nessa vida. Você falava lá para Vaca Brava, hoje eu vou correr lá, vou lá 3 voltas. Você vai conseguir? Não, você não vai conseguir. Você pode até conseguir, mas no outro dia você não vai mais, não, porque você está entrevado. Então, assim, se você não tem o hábito de exercício, você tem que começar. E você começa, então, a caminhar meia hora, aí depois você vai trotando, aí depois você está correndo, aí depois você vai mais, depois você vai se inscrever numa maratona. Quando você vê, você criou o hábito, você gosta, você sente falta daquilo. Então, né, é por aí, não tem como. E é a construção mesmo. Se você vai começar a construir uma casa, você não começa a construir a casa pelo telhado, né? Você começa pela base, que é a faculdade, a graduação. Se você não tem uma base boa, primeira ventania, chuva forte que vier, a sua casa vai, não é? Então, tem que ter os alicerces, tem que ter realmente esse grupo de disciplinas forte que te garanta, né? Tem que começar a estudar por doutrinas. O que é isso? Por livros. E lá na frente, aí sim, é revisar. Aí você vai por apostilas, vai para sinopse, porque como você vai fazer uma prova discursiva, você não tem conteúdo, não é mesmo? E outra coisa que eu gostaria de ressaltar, professor, é que na minha época, para estudar era muito caro. A gente tinha que ter dinheiro para estudar, né? Tinha que ter, era difícil. Hoje também, mas hoje é mais fácil. Antes você tinha que comprar livro, hoje você tem as bibliotecas virtuais, né? Antes tinha que, quem tinha condições de comprar livros, tinha que comprar xerox, né? Tirar a xerox, ficar implorando material do amigo, que tinha um material mais em conta, enfim, era uma loucura. Hoje Verdade. não, hoje tem coisas mais acessíveis, né? Então, assim, não tem jeito, né? Estudo é sedimentado, não tem como você colocar o livro ali debaixo do travesseiro e acordar absorvendo tudo, né? Então, quem dera, né, professor João, que nessas idas e vindas aí de pegar o ônibus, na época da graduação, com vademecum debaixo do braço, você ia absorvendo isso tudo. É isso Infelizmente, não é por mesmo. aí. É hora mesmo de suor na cadeira, é ter seu tempo, é ser honesto com as suas fragilidades, é alinhar aquilo que você tem dificuldade, você ter muita honestidade, falar, oh, isso aqui eu realmente não sei, eu preciso aprender, eu tenho que alinhar. Esse professor me fala de uma forma mais complicada, eu preciso de uma forma mais simples que entre na minha cabeça, enfim, e vai indo. E a vitória, depois lá o resultado, é muito bom, porque é uma coisa que realmente foi de seu esforço, né? Era isso que eu queria dizer. E queria pontuar também que na prova da OAB, no exame, se tem 8 questões de ética, não deve ser à toa, né, meus queridos? A própria prova deve estar querendo te passar uma mensagem, né? O que o Certamente. profissional se faz necessário para o profissional, não é mesmo? Uma conduta ilibada, né? Um traço retilíneo, né? Você altivo. Então, assim, vocês têm que prestar atenção também nessa modulação da prova. O que é que os organizadores dessa prova estão lhe passando, né? Porque não é à toa, eles não tiraram isso de uma folha, de uma árvore, né? Tem o propósito, né? E é isso. E aí também queria perguntar para o professor João, essa data é uma data nacional, né, professor? É no Sim, Brasil é, inteiro, né? Na isso. mesma Professora data, não é? Luciana, isso. Inclusive, eu vou responder aqui algumas perguntas que apareceram no chat para mim, para não Ah, deixá-lo sem resposta. A, a prova acontece, a prova é uma prova nacional, há muito ela é nacional, e as datas dela dessa vez também são. Então, eles não dividiram por estado, como era uma possibilidade, né? Mas eles preferiram fazer ela ainda unificada, no dia 13 de junho, uma segunda fase em agosto, no dia 8 de agosto. Então, os alunos perguntaram aí se essa prova vai acontecer em agosto. A segunda fase é em agosto, Alexandra, tá? Estarei no 8º período. Já eu posso fazer esse exame
especificamente esse edital último, ele permitiu que alunos do 8º período também se inscrevessem, tá bom? Mas, normalmente, Alexandra, o 9º e 10º período já podem fazer a prova, nos últimos 2 períodos da faculdade, desde que você esteja matriculado em um dos 2 últimos períodos. É possível a prova, a Scarlett perguntou, a prova 33 acontecer este ano? É possível e bem provável, Scarlett, tá bom? Bem provável que ela aconteça ainda esse ano. Então, nós teremos uma segunda fase em agosto, e temos um tempo aí mais do que suficiente para um novo ciclo, né, do exame 33. Andréia, isso é verdade, na maioria das vezes queremos tudo no nosso tempo, e não é assim, né? Exatamente, Andréia, é assim que eu penso também. Tiago, um grande abraço para você, bom dia. Marcileide, alguns livros preparatórios para o OAB, você indica estes livros? Ou é melhor o estudo das doutrinas? Marcileide, sem dúvida nenhuma, na reta final, esses livros que você fala aí de preparação para o OAB, inclusive o IGD, viu, professor Luciano, a gente está terminando a nossa obra específica de revisão para o OAB, um livro cheio de... tem vídeo, tem simulados, e uma obra que está ficando muito legal. Mas sim, Marcelinho. Explica para os alunos o que é o IGD. Ah, sim. Então, a gente está lá, eu me envolvi tanto com vocês aqui, acabei não falando da nossa casa, né? A gente está, há muitos anos, preparando alunos para o OAB, mas agora, nos últimos 4 anos, né, me dedicando muito ao Instituto Goiano de Direito, que é uma escola presencial, nós temos alguns cursos online também, mas o nosso DNA é presencial, em preparação para concurso público, de magistratura, procuradorias do Estado, concurso jornalista, pós-graduações em todas as áreas e também preparação voltada para o OAB, que a gente faz lá há muito tempo, somos muito especialistas nesse tipo de preparação, nessas retas finais de preparação. Então, a cada novo ciclo, a gente tem também um novo preparatório de primeira fase e depois um novo preparatório de segunda fase para colocar o aluno aí no eixo da prova, né? Para convencer o aluno do que é essencial para um tipo de preparação desse. Então, depois, se for possível, nos siga no Instagram, é @Instituto Goiano de Direito, @Instituto Goiano de Direito, e o meu Instagram pessoal, @João Augusto Castro. Eu dirijo a escola e também sou professor de processo civil dela com muita alegria, tá bom? Então, esse é o nosso cantinho, o nosso universo lá de preparação para concurso público, o nosso universo de preparação para a prova do OAB. Os professores de lá respiram prova do OAB. Muitos são também de graduação, mas a gente se envolve tanto com preparação para o OAB que a gente começa a pensar como pensa o examinador. E isso faz com que a gente facilite um pouco o caminho do aluno durante aqueles 2, 3, 4 meses que nós temos ali de aula. Então, Tiago, bom dia. Então, Marceleide, terminando a sua resposta, há obras que são específicas para o OAB. E eu acredito, Marceleide, que na reta final, aí falta entre o edital e a prova, a doutrina não é ideal para você. Eu farei o meu estudo, Marceleide, em cima de lei seca. Então, ética da OAB, que a professora Luciana falou, são 8 questões praticamente de lei seca. Então, dê atenção à lei seca. E se for ler alguma coisa, e eu acho importante em algumas matérias que você tem muita dificuldade, leitura de uma boa sinopse. São esses livros que você falou aí, tá bom? Tiago, pois é, Tiago, eu também não. Rayane, obrigado pelo elogio, tá bom? Fico feliz que você tenha gostado. Tiagão, um grande abraço. Hamilton, amém para nós todos. Obrigado, Thiago. Alexandra, obrigado também, querida, pelo comentário elogioso. Obrigado, querida. Hamilton, um grande abraço. Rayane, Scarlett, Natália, obrigado. Obrigado, querida. Pois é, Thiago, essa reflexão é muito importante, né? Então, se eu posso falar especificamente para você, Thiago, que você tem aí esse impulso novo, né? Para poder construir o seu trajeto, Thiago. Não acredite nas fórmulas mágicas e não acredite em ninguém que falar para você que o trajeto foi muito curto e muito fácil. No direito, todos eles fácil.
No direito, todos eles são extensos e desafiadores. E eu dedico a você aí essa minha verdade, né? Do que eu tenho construído na minha vida. Dedico a você essa verdade, que você consiga colher frutos desse caminho, desse trajeto que você se propõe a fazer. Um grande abraço para você, Thiago Mendes. Hamilton, obrigado. Rayane. A disciplina, Rayane, mais escolhida para a segunda fase, ela varia muito, tá? De ano para ano. A disciplina que mais aprovou percentualmente em segunda fase não é a minha, é constitucional. Mas a segunda fase hoje mais buscada é a segunda fase de direito do trabalho. Tá bom, Rayane? Aí o aluno vai muito pela quantidade de peças e tudo mais. Mas eu acredito, Rayane, que a sua escolha tem que levar em conta a matéria da sua predileção. Porque todas as segundas fases, se você fizer uma boa preparação, você passa. Todas são difíceis, tá? Então eu acredito que você tem que escolher para a segunda fase aquilo que você tem mais facilidade para estudar, que você preferiria estudar, tá bom? Otávio, obrigado, querido, um abraço para você. É possível recuperar o tempo perdido estudando uma vez que esse despertar no meio do caminho? Sim, Leire. Em algum momento a gente vai ter que se despertar. Se eu me despertar durante o trajeto, né, é melhor do que me despertar no final dele. Então, você que me ouve aí do sétimo período, nono período, não é mais possível. É possível. O seu trajeto de preparação vai ter que acontecer, ainda que fora da faculdade. Tá? Mas em algum momento esse despertar tem que acontecer. E às vezes o santo de casa não faz milagre. E é por isso que a Flávia me convida para ser um estranho falando para vocês. A mesma coisa que os professores da casa repetem todos os dias. Mas às vezes o santo de casa não faz milagre e eu sei muito bem como é que é isso. Então, Thiago, um abraço. Alexandre, um grande abraço para você. Andréia, gostaria de saber o que o senhor acha do PL que limita o exame a uma determinada disciplina, juntamente com a atuação do advogado. Eu não gosto, Andréia, tá? Sim, para mim seria, eu acho que beira, assim, a inconstitucionalidade, mas eu acredito que não é. Está longe de ser o ideal. Eu não posso me vincular na minha profissão de advogado a assegurar o direito do meu cliente apenas em alguma das disciplinas, em algum ponto específico. Eu asseguro o direito do meu cliente, checo a validade dos atos, né? E o represento em qualquer tipo de postulação em juízo, né? Então, não posso atrelar a atividade do advogado a uma seara específica do direito. Concordo com você. Eu sigo a página do IGD no Instagram, que bom que você gosta, Alexandra. Obrigado, professor. Hamilton, um grande abraço. Vanessa, agradeço muito. Eu que agradeço, Vanessa, pela oportunidade. Hamilton, um abraço. Cássia, obrigado. Obrigado, Laílson. Tem a parte boa do online, né? A gente pode agradecer de maneira pessoal. Um grande abraço para vocês todos, Maria Aparecida, Kelly. Então, um privilégio para mim poder falar com vocês, responder as perguntas que surgiram, e eu saio daqui certamente muito melhor do que eu cheguei. Bom, doutor, eu permito aqui peço a licença para registrar a presença da doutora Kelly, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica, presente. Quero agradecer também que eu vi o doutor Kelvin entrando, mas depois procurei ele aqui e não encontrei. Mas agradecer a presença dele e registrar, inclusive, a participação e de todos os professores que aqui estão presentes. E principalmente desses nossos alunos, que é, né, o coração da nossa instituição. Então, eu quero agradecer aqui a presença deles, né, que é por isso que a faculdade existe, é por isso que a instituição caminha, juntamente com os nossos alunos, com o corpo administrativo, com a nossa coordenação do curso e os professores. Então, agradecer, viu, doutora Kelly, a sua presença aqui, que é sempre muito bem-vinda. Doutor, muito obrigada. Foi uma honra ter aqui esse conhecimento de uma pessoa tão sábia como você, essas dicas que vão fazer com certeza, conforme nossos alunos aí já manifestaram, foram muito sábias e assim orientarão eles mesmos para um futuro melhor, inclusive em relação à nossa vida,
que eu entendo também que nós temos que viver cada momento, né? E encontrar felicidade naqueles pequenos momentos, inclusive. Eu gostei muito da sua sabedoria, porque isso é até com a maturidade que acontece, né? Que a gente começa a dar valor nas pequenas coisas e não sempre, como você colocou aí, um dia de formação, você se preparar 5 anos para ser feliz em um dia. Então, não, nós temos que ver nas pequenas coisas, né, em cada coisa a felicidade, que é possível, inclusive, ver. Né? Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, é um aprendizado muito grande para todos nós. E agora eu só deixo aqui a casa, a faculdade, a FANAP, agradece, né? Eu, em nome dela, claro, em nome da instituição, e deixar a casa aberta para o doutor quando quiser aqui compartilhar conosco. Será muito bem-vindo. E agora deixo que a doutora Luciana dê aí os seus agradecimentos, coloque seus agradecimentos. Muito obrigada. Obrigado a você, professora Flávia. Um privilégio para mim, tá? Compartilhar dessa manhã com vocês, dessa manhã de boas construções. E é bom saber que as portas estão abertas, porque eu quero estar mais uma vez aí com vocês. Vai ser, mais uma vez, um grande prazer. Obrigada. Professor João Augusto, muito obrigada pela sua vinda. Já conhecia o professor de nome, né? Claro. Temos alguns amigos em comuns, né? Como o Alexandre Amur, o professor Cristiano, enfim, o professor Kelvin. E, assim, sempre falavam muito bem do professor e a gente ainda não tinha tido uma oportunidade. Então, assim, muito obrigada, de coração mesmo. Eu creio que todos os alunos ficaram muito satisfeitos, porque foi um momento, assim, muito especial, de muito aprendizado, né? De dicas, de motivação, que nesse momento que a gente está vivenciando da pandemia, muitas vezes fica desanimado para estudar, né? E, assim, o professor veio e deu esse gás aí para eles, que eu tenho certeza que agora, depois dessa palestra, eles vão correr para a doutrina, né? Para atrás do tempo perdido. Mas muito bom mesmo. Estou muito satisfeita, muito contente com a vinda do professor, viu? Muito grata. Nossa, foi joia. Valeu demais. Muito obrigada Obrigado, mesmo. professor Luciano. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Fique com Deus. Amém. Espero ter atendido a expectativa de vocês e estou aqui sempre pronto para colaborar quando for importante para vocês. Igualmente, viu? Recíproco. Um abraço. Um Pessoal, abraço muito a todos os obrigada alunos. também pela oportunidade de estarem com vocês, né? Que eu não estou sempre, devido à rotina não permite. Enfim, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigado pela professora Flávia, né, também, por ter sido a nossa chair, né, hoje, nessa manhã, que também, logo quando eu fiz o convite aí do desafio, da missão, ela já, de pronto, já falou, aceito, estamos juntos. Muito obrigada, valeu demais também. Obrigada, bom dia a todos. E também, muito obrigada também pela presença de todos os professores, que eu sei que não é o horário deles na casa, né? Mas que estão aí nos prestigiando. Muito obrigada também a todos. E a presença também em massa aí dos alunos. Foi bom demais. Valeu. Bom dia. Tchau, tchau.